Muita gente pensa que ter um título de propriedade na mão é ter poder absoluto sobre um terreno. Mas, e se não for bem assim? O que acontece quando o direito de uma pessoa bate de frente com o interesse de uma cidade inteira? Pois é, a resposta curta e grossa é não. No Brasil, existe toda uma área do direito que regula a propriedade urbana, uma área que pouca gente conhece, mas que tem um poder gigantesco sobre as nossas cidades. Vamos entender como isso funciona. Sabe aquela ideia de que o documento de um imóvel dá um controle total sobre ele? Então, isso é quase um mito, especialmente quando a gente fala das cidades. Na realidade, existe um conjunto de regras bem complexo que pode dizer o que um proprietário pode ou não pode fazer com seu próprio patrimônio. E essa área tem nome, é o direito urbanístico. O interessante aqui é que o objetivo não é só limitar por limitar. A ideia é organizar a casa, sabe? É garantir que o crescimento das cidades seja bom para todo mundo e não só para alguns. Tá, mas quem é que manda nisso tudo? Quem define as regras do jogo? Bom, no Brasil, essa bola está principalmente com os municípios. São as prefeituras que têm o poder de definir como o solo da cidade vai ser usado, dividido e ocupado. É o poder local moldando o espaço onde a gente vive. Mas como é que os municípios fazem isso na prática? Não dá para ser uma decisão para cada caso, né? Imagina a bagunça que seria. É por isso que existe uma ferramenta principal, um instrumento legal que serve para organizar todo o desenvolvimento da cidade. E essa ferramenta é o Plano Diretor. Pensa nele como se fosse a lei da cidade, a constituição do município. É um documento obrigatório que coloca no papel todas as regras e diretrizes para o desenvolvimento urbano. E olha, não estamos falando de uma ou duas cidades, não. A lei é clara. Todo município com mais de 20 mil habitantes precisa ter o seu próprio plano diretor. Isso significa que a grande maioria da população urbana do Brasil vive sob as regras de um. E aqui a gente chega no coração da coisa, no ponto talvez mais importante de todos. Dentro do plano diretor tem um conceito chamado função social da propriedade. O que isso quer dizer? Que o direito de propriedade não é um cheque em branco. Ele vem com uma condição. O uso do imóvel precisa estar alinhado com os interesses de toda a comunidade. É uma mudança total de perspectiva. Certo. E o que acontece se um proprietário simplesmente ignora essa função social? Deixa um terreno abandonado por anos, por exemplo, gerando problemas para a vizinhança. Bom, a lei prevê uma espécie de escadinha de punições. E elas são bem sérias e vão aumentando com o tempo. O processo funciona em etapas, como a gente vê aqui. Primeiro, a prefeitura notifica o dono e exige o uso compulsório, ou seja, força a pessoa a construir ou a lotear o terreno. Se nada for feito, a punição vai para o bolso. O IPTU começa a aumentar a cada ano. E se mesmo assim o imóvel continuar abandonado, vem a medida mais drástica. O governo pode tomar o imóvel através da desapropriação-sanção. E é neste ponto que a coisa fica realmente séria. Quando o governo toma um imóvel nessa etapa final, o pagamento não é feito em dinheiro vivo, na hora. Ele é feito com títulos da dívida pública, que só podem ser resgatados em até 10 anos. Basicamente, o governo toma o bem e paga com uma promessa para o futuro. Então o que a gente tem aqui é um cabo de guerra. De um lado, o direito individual à propriedade. Aquela ideia de o que é meu, é meu. Do outro, a necessidade coletiva de ter cidades que funcionem bem, que sejam seguras e organizadas para milhões de pessoas. O direito urbanístico atua exatamente nessa tensão. Mas seria um erro enorme pensar que o direito urbanístico só serve para punir. Ele também tem um papel fundamental de proteção, de garantir que o crescimento das cidades não coloque as pessoas em perigo. Um exemplo claro dessa proteção é a Lei Federal 6.766, que ficou conhecida como Lei Lehman. É ela que regula como o solo pode ser dividido para criar loteamentos, estabelecendo regras bem claras para proteger tanto o meio ambiente quanto a segurança pública. E essa lei proíbe, com todas as letras, a criação de loteamentos em áreas de risco. Por exemplo, em terrenos que sempre alagam, em áreas de preservação ecológica ou em locais com poluição que ameace a saúde das pessoas. Isso mostra um equilíbrio essencial. Permitir o crescimento, sim, mas garantindo a segurança de todos. No fim das contas, o direito urbanístico nos deixa com uma pergunta fundamental. Ele representa essa linha tênue entre o direito individual e o bem-estar coletivo. A questão que fica é, até que ponto o Estado deve intervir na propriedade privada em nome do interesse de milhões de pessoas? A resposta que damos a essa pergunta define o futuro das nossas cidades.